Esse último slide aqui, eu acrescentei recentemente. Eu comentei com vocês que há pouco tempo eu escrevi um artigo sobre as conclusões que se tem de relatórios pós-eventos. E esse slide aqui, ele faz parte da palestra que eu vou apresentar agora, no começo de junho, na Academia de Polícia de Minas. E eu elenquei 5 aspectos que eu classifiquei desses artigos que são muito presentes neles. E eu resolvi trazer para pelo menos a gente fazer um en passant desses 5 aspectos aqui que eu considero importantes. Primeiro é comunicação. Comunicação de uma forma ampla. Eles dão muita atenção lá, eles encontram muitos problemas de comunicação. Desde o recebimento das chamadas no nosso, que seria o nosso 190, né, no 91 deles, como esse policial, né, essa pessoa que recebe as chamadas, como ela lida com essas informações e como ela passa essas informações, isso é relevante, né? Entender que ele está diante de um cenário de agressor ativo e saber como orientar os recursos ali é parte da comunicação, né? E é importante. Até fatores mais simples, como, por exemplo, ter certeza de que os rádios ou meios de comunicação eles são suficientes para atender aquele ambiente. Se não há zonas de obscuridade, né? E existem casos nos Estados Unidos em que houve zonas de obscuridade. E saber como passar por isso. Até questões de comunicação interagência, que é uma realidade, no cenário deles é muito comum que isso aconteça, e eles têm que tratar isso, né? Como é que vai ser essa comunicação entre diversos órgãos, diversas agências? Nós temos um problema mitigado, porque a polícia militar é muito abrangente, né, no nosso cenário, mas pode acontecer, como já teve casos, que a Guarda Municipal interviu e ela pode precisar interagir com a Polícia Militar, por exemplo, e a gente precisa saber se essa comunicação vai ser viável ou não. Pulando então para equipamentos. Quais equipamentos são importantes para um cenário desse? Quais armamentos? Armas de fuzis são importantes, coletes balísticos são importantes, materiais de entrada são importantes. Nos Estados Unidos eles usam muito o que eles chamam de go bag, seria como se fosse uma bagagem pronta, né, de pronto emprego, de pronto uso, onde eles colocam munição extra, outros torniquetes, mais torniquetes, gás com agente hemostático. Eles têm um kit de coisas que podem ser utilizadas para casos de agressores ativos. Uma coisa que eles utilizam muito lá, e eu vi muitas recomendações em relação a isso, é formas de marcar, de comunicar posições e portas. Por exemplo, fazer um X em portas que estavam bloqueadas e que a polícia não entrou porque estavam bloqueadas. Comunicar, deixar sinalizadores na porta de onde o agressor foi alvejado, neutralizado, para que as equipes que chegam, para que elas saibam que ali já existe uma equipe policial, né? Então, tudo isso eles colocam numa mochila de emergência, de pronto emprego, né? Então, considerar isso. Eu acredito que nós não temos essa prática, esse hábito, né? Nossas polícias não tenham. O terceiro aspecto que é muito relevante lá é o processo de inteligência e tomada de decisão. Primeiro, tomada de decisão no sentido mais amplo, né? O primeiro policial que chega na cena lá, ele assume o comando da cena. Nossas instituições estão preparadas para lidar com isso, com o primeiro soldado, o primeiro policial, ele que vai assumir o comando daquilo ali, até a primeira resolução daquele cenário. Então, é o primeiro obstáculo. Segundo, nós temos obstáculos de conhecimento mesmo. Nossos policiais, eles têm informação sobre as plantas dos locais onde eles podem vir atuar, eles conhecem as escolas próximas, eles têm noção do desenho daquelas escolas, eles sabem as nomenclaturas daquele ambiente. É muito comum existirem referências internas e externas. Como os alunos chamam um ambiente, pode não ser a mesma forma como uma pessoa que não conhece aquele ambiente, como ela vai entender. Então, saber lidar com essa comunicação também faz parte da inteligência, do conhecimento. E também os planos, né? Há planos para entendimento daquele cenário e ação naquele cenário, desde a resposta até a recuperação. Há planos de encaminhamento para ambiente hospitalar que podem ser supridos naquele ambiente, né? Então, eu acho que é algo a se pensar. Eles têm
os relatórios têm tocado muito nesses pontos, analisando erros e sugerindo mudanças, né? Então, eu acho que pode ser um aprendizado para nós também aqui no Brasil. O quarto ponto seria o comando e controle, que tem a ver com a capacidade de tomar decisões. Desde o primeiro policial que está em cena e toma decisões, até a mudança desse comando, né, que geralmente passa, eles mudam um pouco, mas normalmente para o quinto policial que chega na cena, até questões como, por exemplo, nós temos tecnologia e ferramentas para monitorar o posicionamento dos policiais no ambiente, né? Existe essa previsão. Nós temos como manter comunicação de uma área externa com todos os policiais, todos os agentes que estão inseridos naquele ambiente. Então, isso faz parte do comando e controle, né? São reflexões que são problemas que precisam ser solucionados antes para que a gente não tenha problemas para ter que gerir na hora. E por último, eu chamo a atenção do treinamento, tanto no sentido de treinamento prático, né, das polícias passarem por treinamentos de agressores ativos ou de situações similares, quanto ao fato de que nem todas as polícias passam por treinamentos sob estresse. E o processo de tomada de decisão sob estresse, ele fica comprometido, o processo de comunicação sob estresse fica comprometido, e isso interfere tanto no uso de equipamentos quanto no comando e controle. Então, o treinamento sob estresse é uma ferramenta necessária e eu acho que a gente tem que pensar sobre isso e prover nossos policiais de área, né, de patrulha, de ambiente, eles têm que estar capacitados nesse sentido.